Agora vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho das nossas emoções. Impossível a gente pensar em ter saúde se a gente não tiver saúde mental, né? E a vida, ela é cheia de desafios. Aliás, Deus nunca prometeu vida fácil, sem desafios. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo 3 aflições. Então a gente vai ter. Agora, algumas afetam demais a nossa saúde emocional. Algumas situações viram traumas reais. Podem ter um impacto muito diferente. Isso tanto na vida da criança quanto do adulto, tá? E hoje a gente vai conversar sobre essas experiências dolorosas, muitas vezes avassaladoras, que deixam marcas profundas, que são esses eventos traumáticos, como abuso, perda, acidentes, violências, catástrofe, como a que vimos recentemente e estamos acompanhando no Rio Grande do Sul, né? E é por isso que a gente também conversa com a psicóloga Anne Krumfli. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Vamos sentar aqui, vou sentar do seu lado no sofá, Anne, pra gente falar um pouquinho sobre esses traumas, né? Sim, claro. Às vezes a pessoa acha que todo trauma foi instalado na infância e passou. Mas tem coisas que acontecem na vida e que tiram o chão mesmo, né? Sim, sim, sem dúvida. Trauma é uma coisa que ela precisa ser trabalhada. O que acontece com o trauma, que eu acho que é muito válido trazer? Quando a gente tem uma dor, a gente não quer olhar para ela muitas vezes, né? Então a gente quer abafar, quer deixar isso de lado. Naturalmente, né? Por quê? Para evitar falar sobre e sentir aquela dor novamente. Então, o que eu sempre digo é, busque ajuda para que você consiga elaborar isso. Né? Vai ter momentos em que é necessário realmente deixar um pouco de lado para ter uma sobrevida. Mas, conforme o tempo for passando, revisitar, entender, elaborar é fundamental para continuar. Né? Senão fica aquela coisa presa emocionalmente e a gente não consegue seguir. A gente não tem controle em relação às coisas que nos machucam, mas a gente precisa ter um olhar atento e cuidadoso com as nossas emoções, né? O que é que a gente vai fazer com essa dor? O que a gente vai fazer com esse medo, com essa angústia, com essa tristeza, não é? Exatamente, Cláudia. É muito importante a pessoa, em primeiro lugar, que eu vejo muito na clínica, né? A pessoa, ela começa a se culpar de alguma maneira. Ah, fui eu que atraí, de alguma maneira, né? Isso veio até mim porque eu me coloquei dessa forma. Não, esquece isso. Né? Primeira coisa que é muito importante é fundamental. Aconteceu? Aconteceu sem se culpar. Né? Vamos entender esse processo para poder fazer diferente daqui para frente. Em que sentido? Quando você se poda e você se fecha por causa de uma dor, você não só evita a dor futuramente, mas você evita também coisas positivas que possam entrar na sua vida. Por isso que é tão importante elaborar, entender essa dor. Agora é interessante, né? Quando a pessoa ela para pensar, até assim, tá acontecendo isso e se culpa de certa forma, porque eu fiz, porque eu me coloquei nessa situação, de certa forma a culpa é minha. Eu acho que ela tem, talvez, vê se eu tô certa, até mais facilidade de elaborar isso do que aquela pessoa que se vitimiza e coloca a culpa no outro, né? Porque ela continua naquela posição de não tenho nada para fazer. E é importante a gente entender que a gente tem coisas para fazer em relação aos nossos sentimentos, né? Sim, os dois extremos, Cláudia, são muito prejudiciais para a saúde mental, porque ambos limitam a qualidade de vida, deixa a sua vida disfuncional. Se você se vitimiza o tempo inteiro, você não olha para as coisas que você precisa melhorar. Por exemplo, você precisa desenvolver uma regulação emocional, ter inteligência emocional, se entender nas suas emoções, saber se colocar, né, para o outro e para si também. Por que estou sentindo? Porque, né, eu não consigo me colocar de outra maneira que não essa. E o outro extremo também, né? Eu me culpo o tempo inteiro, então eu acabo ficando submisso ou submissa, eu acabo sempre trazendo o peso do mundo e do outro e das limitações do outro para mim também, né? É sempre importante, eu reafirmo e reforço isso, que a questão está sempre no fenômeno, né? No encontro. Então, é você com outra pessoa, é você com o ambiente, sempre vão ter, né, várias coisas envolvidas, não só você.
né? Então, divida essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, não jogue toda a responsabilidade no outro. Agora, quando a gente fala de trauma, de algum que aconteceu de forma pontual, como aquela dor aguda, né? Eu acho que é mais fácil de olhar, porque a gente identifica o que é que foi. Ah, foi a perda de alguém, ou foi uma catástrofe Como a do Rio Grande do Sul. como a do Rio Grande do Sul, foi o término de uma relação, tá ali pontual. Agora eu fico pensando, você falou de relacionamento e eu fui para um lugar onde tem muitas mulheres nesse lugar, que é a mulher que está traumatizada e aí quase que cronicamente, dia após dia, por conta de um companheiro abusador, de um companheiro que faz com que ela se sinta menosprezada, invisível, né? E aí, eu acho que essa dor que ficou crônica, arrastando, é mais difícil de ser tratada, porque às vezes a mulher nem percebe, né, que ela adoeceu. Então, eu acho que a grande questão é você começar a olhar para si. Né? É você se redescobrir, é você se permitir se reencontrar. Porque é aquilo que eu falei previamente, se você evita, não quer olhar para aquilo, porque dói olhar também, né? Então eu estou numa relação e eu sei que essa relação é tóxica ou pode não ser tóxica, mas que tem problemas, que seria necessário revisitar, trabalhar alguns pontos, eu evito para não sofrer. Então isso é muito prejudicial, isso é muito complicado. Então não tenha medo de si. Olhe para você, para quê? Para saber se aquilo que você está vivenciando, né, é saudável ou não. Se não for saudável, que tipo de ajuda eu posso buscar, qual o primeiro passo que eu tenho que dar. Mas, por favor, não fuja, olhe para isso. E as mulheres que perderam suas próprias referências? Porque, assim, existem casos de mulheres que não sabem mais quem elas são. Exato. Né? Que elas não têm noção, elas Exato. acham que elas são aquilo que elas vivem há anos. E aí, você acha que dá para sair dessa situação? Dá para sair, Cláudia, mas primeiro precisa ter muita coragem, né? Precisa se colocar em primeiro lugar, porque você precisa olhar para você, né? E lá do âmago realmente falar, eu mereço o melhor, eu me amo, né? Eu estou aqui justamente para lutar por mim. A relação é importante, sim, mas eu estou em primeiro lugar, né? E aí fazer novamente essa retrospectiva, o que eu gosto, né, o que eu sou, coisas bem pequenas mesmo. Wani, você acha que quem está de fora pode ajudar uma pessoa dessas, uma amiga? Eu recebo sempre, hoje, incrivelmente, bem por acaso, eu coloquei uma caixinha de perguntas falando sobre relacionamento. Eu recebi um monte de questões como essas, de mulheres que estão se sentindo invisíveis, menosprezadas. E algumas amigas falando, a minha amiga tem um relacionamento horrível, mas ela não enxerga. Eu tô com dó porque eu vi que ela tá doente. Ela perdeu o emprego, ela perdeu a referência de quem ela é. E de que forma eu posso ajudar? Uma amiga consegue ajudar uma outra? O interessante, Cláudia, é assim, né? Eu passo muito na clínica, por exemplo, várias mães querendo levar os filhos e falando, eles precisam sim de terapia, mas eu falo, se a pessoa ela não estiver aberta, se ela não quiser passar pelo processo, não há o que fazer a não ser estar ali ao lado da pessoa, para que quando ela tiver vontade, ou ele, né, a pessoa em si, tiver vontade de falar sobre, tiver vontade de revisitar, né, essa relação ou qualquer problema que seja, não necessariamente um trauma, mas, né, falar sobre, olhar para, você estar ali para estender a mão para poder, de repente, né, oferecer um ouvido ativo, né, um aconselhamento ou uma pessoa, um profissional, olha, passei, conheço, acho que vai te ajudar, mas sempre tem que partir da pessoa. Aí, quando a gente fala de traumas, e hoje o nosso assunto é trauma, né? Normalmente, essa pessoa que está vivendo uma relação terrível hoje, sofrendo abuso emocional, às vezes até se permitindo abusos físicos, normalmente ela teve um trauma na infância que faça com que ela acredite que ela mereça um relacionamento ruim? Tudo na saúde mental
né, a gente chama que é multifatorial, né? Então, por exemplo, tem a questão genética. Se a mãe, por exemplo, durante a gestação passou por ansiedade, passou por depressão, teve alguma questão, abusou de medicação, etc., o feto ele vai sentir. Tem a questão óbvia da infância. A primeira infância é fundamental, a gente chama, né, na psicologia, de primeiro afeto, né? Esse universo que está ao seu redor, né? Porque você está aprendendo. Se a gente larga um bebezinho, ele morre. Então a gente tem que ensinar, a gente tem que cuidar. Então, se você ensina que ele não tem valor, se você ensina, e você ensina como, né? Desprezando, não dando atenção, negligenciando de diversas maneiras, né? Sendo extremamente crítico com essa criança, tudo isso vai ficando. Aí a criança aprende o quê? A ter baixa autoestima, a ser crítica consigo própria. E isso vai refletir com certeza nos relacionamentos, né? De uma Aí forma ela geral. chega lá na frente e está sofrendo Exato. alguma coisa que foi instalada lá na infância. Exato, com certeza. E aí, para resolver essa questão, vamos supor, do dia atual, da relação conjugal, ela precisa ir lá na infância para ver onde é que é a raiz disso? Ela não precisa necessariamente ir até a infância, mas ela precisa entender que aquilo é um reflexo, né? Que, por exemplo, ela não merece aquilo, que ela tem direito de sentir, que ela tem direito de ser cuidada, que ela tem o direito de estar numa relação saudável, né? É importante a pessoa, o quê? Entender que ela tem mérito, né? Em que sentido? Eu posso, eu devo e eu mereço passar por uma relação saudável, né? E para isso, obviamente, se ela está numa situação muito tóxica, ela vai precisar de ajuda, né? Olha, eu tô conversando com a psicóloga Anne Krumfli exatamente porque você é importante para mim. E a minha intenção aqui é te ajudar. É de repente, do nada, você ouvir e falar assim, isso está dizendo algo para mim. Então, eu já vou te falar assim, meu amor, minha amiga, se está dizendo algo para você, se isso te lembra um pouquinho a situação que você está vivendo, tenta entrar em contato com essa dor e vamos ver se a gente consegue te ajudar e você fazer essa história de forma diferente. Manda, inclusive, o seu depoimento, a sua pergunta para o nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, que a gente vai continuar o assunto e eu vou fazer as perguntas direto para a Anne. E aí ela vai te responder de forma mais pontual, com a intenção de te ajudar. Eu sei que tem muitas mulheres sofrendo, vivendo relacionamentos terríveis, relacionamentos nocivos para a saúde mental, até para a normalidade do ser humano, né? Sim. Então, é hora da gente falar sobre isso de forma bem aberta. Você não precisa se identificar, só escrever, não fale meu nome, que tá tudo certo, tá? Eu vou dar um recadinho e volto já já pra gente continuar esse assunto. Tá ótimo, tá certo. E a gente tem agora a sua participação. Você que já mandou a sua pergunta, ótimo. Se você ainda não mandou, mande. Se a produção não tiver ainda preparada as perguntas, me dá meu celular aqui que eu já vou fazendo, porque eu quero ser o mais assertiva possível para te ajudar, tá? A primeira já tá assim. É possível ficar doente fisicamente por conta de uma dor emocional? Recentemente descobri uma traição do meu ex-marido, um relacionamento de 9 anos e venho me sentindo fraca e estranha. O emocional pode afetar o físico? Com certeza. Nós somos um ser integral. Então, o físico, né, ele atinge o mental atinge o físico, isso sem dúvida alguma. Agora, num caso assim, é muito importante que a pessoa entenda que ela está passando por uma dor também, né? Então, é não se forçar a ficar bem, não se forçar a ficar alegre o tempo inteiro. É entender que aquilo veio também para mostrar que tem algo que não está bom, né? Então, por exemplo, a pessoa fica um pouco ansiosa, a pessoa fica com dor de cabeça, a pessoa fica com humor depressivo. Então, é realmente para ela olhar para aquilo e entender que tem alguma coisa disfuncional, né? Então, por exemplo, no caso, a traição. O que eu vou fazer com isso? Como eu trabalhar com isso? Não fingir que isso não está acontecendo, né? Então, isso é muito importante. A dor sempre vem para comunicar, né? Prestar atenção no que ela quer dizer. É um ex-marido, né? Não sei se eles se separaram em função dessa traição ou não. Mas a gente entender que as atitudes do outro também fazem parte
do outro, do caráter do outro, das Sim. escolhas do outro, facilitam, ajudam? Ajudam, porque geralmente numa relação, não sei o tempo, né? Mas quando a gente começa a se envolver muito com uma pessoa, é natural que a gente comece a se misturar um pouco. Então, isso é até um alerta, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa extrovertida, se você tem amigos, se você é uma pessoa alegre, gosta de sair, tem a família próxima, tem uma rede de apoio, de repente, dentro de uma relação, a pessoa começa, né, a te limitar, começa a te isolar. Presta atenção, isso é um exemplo, mas o que eu quero dizer é, seja você, no momento em que você começou a perceber que você não está sendo mais você, preste atenção, tem algo aí que é do outro, como muito bem colocado por você. Perfeito. Isso para todas, tá? Para todos também, obviamente. Antes de sermos dois, nós precisamos ser um. Exato, Precisa ser inteiro, exato. né? Tem que tomar cuidado para não se misturar. Adorei a sua colocação. Daqui a pouco você tá tão sozinha, você com ele, que você não sabe mais onde é você, onde é ele. Aí o que o outro Isso. faz te machuca muito e você não tem Exato. controle em relação ao outro. Uhum. A Carla Soares diz, boa tarde, bloqueio emocional pode ser considerado um trauma? O que eu posso fazer para me curar do bloqueio? Não consigo me abrir com ninguém e sou solteira há 5 anos, não consigo me relacionar com os outros, até mesmo em fazer novas amizades. Isso é ótimo porque ela já olhou para si. Quando você já começa a olhar, já começa a identificar, é esse o primeiro passo. Agora, ela precisa buscar ajuda profissional para entender o porquê. Né, para ela deixar de ter essa ansiedade, deixar de ter esse bloqueio, deixar de ter esse medo. Eu sempre trago no consultório que é assim, por que que a gente se fecha? Para evitar dor, porque teve uma dor prévia, então a gente não quer sofrer de novo, a gente se fecha. Mas quando a gente se fecha, para evitar aquela dor, você acaba evitando coisas boas também. E é isso que vai, o quê? Afetar a sua qualidade de vida. Então você precisa começar a olhar e deixar entrar coisas benéficas que vão ser saudáveis para a sua saúde mental e para a sua qualidade de vida. Então, busque ajuda, não se feche, né? Se permita usufruir do melhor que a vida tem a oferecer. Amei, gente. Olha que assim, imprescindível que a gente entenda. Se você se fechou, é porque viveu algo que doeu, mas se fechando, você também não se permite viver algo bom. Exato. Vai te trazer alegria. É isso, gostei. Simone, estou vivendo um luto e percebi que vivia muito dependente do meu marido. Descobri que perdi minha identidade. Quem sou eu? O que eu faço? Exatamente, isso é muito comum, né? Comece a olhar para si e se pergunte mesmo o que eu gosto, qual o tipo de pessoas que eu quero que estejam ao meu redor, né? E coisas muito simples, eu falo, você gosta, né? Até brinco um pouco, que eu vi isso num filme, né? Eu gosto de que tipo de ovo? Ovo pochê ou ovo mexido? Comece a fazer perguntas simples, comece a resgatar a sua propriedade, né? E liberdade de ser quem é. Nada é pequeno demais, nada é bobo demais. Se permita conhecer a si, começando com pequenas perguntas. É legal olhar lá para trás. Esses dias eu estava pensando, né? Tem gente que sempre gostou de música. A minha irmã, a gente tinha um sonzinho no quarto. A primeira coisa que ela fazia antes de qualquer... era apertar o botão e ligar a música. Ela vivia com a música. Minha filha também é muito assim. Aí eu fico pensando, será que essas mulheres, elas lembram de quem elas eram, de como elas eram? Olhar lá para a adolescência. Ah, eu gosto da minha casa com música. Ah, eu gosto de comida, sei lá, desse jeito. Essas coisinhas que são importantes a gente resgatar? Fundamentais, Cláudia, porque você começa a se permitir, a se apaixonar por você de novo. Porque o que é um relacionamento? Uma relação, seja com quem for, né? Com marido, mulher, amigo, amiga, enfim, não importa com quem seja. O que é? É você interagir com o outro, é você ter interesse no outro, é você gostar. Então, volte tudo isso para si, né? Se permita se investigar e se apaixonar novamente por si. Né? Gosta de dançar? Vai dançar. Né? Gosta de falar? Fala. Gosta de se ver bela? Às vezes as mulheres, muitas vezes, né, começam a se enfeiar. Então vai, se maquia para você, né? Toma um banho gostoso. Começa a tocar, assim, no sentido de realmente se fazer carinho, um cuidado, se abraçar, se redescubra.
Se redescubra. Isso acho que vale também. Tem muitas seguidoras que estão vivendo a fase já da maturidade, e aí estão enfrentando a casa que ficou vazia, que fala, o ninho vazio, né? Eu acho que vale também para essa fase de que a casa fica mais tranquila, você tem tempo de sobra, às vezes você já se aposentou, então redescobrir amores, né? Exato. Ver, voltar a estudar alguma coisa. Faz que nem eu, voltei a estudar piano, tô cada dia mais apaixonada pelas minhas aulas de piano. A gente buscar coisas que a gente gostava quando era jovem. Sem dúvida, isso é muito importante. Muito bem. Vamos lá, aqui, perdi tudo com as enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Estou arrasada, não consigo encontrar felicidade em nada e vivo preocupada em acontecer novamente. Como me livrar desse sentimento? Acha que recomeçar em outro lugar ajudaria? O mais importante é a pessoa validar o sentimento que tem, né? Porque é muito natural, Cláudia, todos esses traumas que envolvem, né, algo muito de supetão, o que traz a percepção de falta de controle, né, e vulnerabilidade. Então, não existia nada que fosse passível de ser feito, né, por essa pessoa, por qualquer uma outra pessoa ali naquela situação, que teria evitado aquela catástrofe. Então, num primeiro momento, a pessoa fica vulnerável, ela se sente desprotegida, ela se sente frágil, né? Então, vamos lá, vamos acolher essa pessoa que está frágil, que está num momento delicado. Então, buscar uma rede de apoio, né? Buscar ter pessoas próximas para que ela possa conversar ou que possa, em um momento, receber um afeto, seja uma palavra, seja um toque, seja um acolhimento, né? E, aos pouquinhos, voltar para essa questão de como recomeçar. Então, é melhor aqui, é melhor em outro lugar, né? E, de repente, uma outra pessoa que já mudou, que está recomeçando a conversar, tentar entender como está sendo a experiência dessa pessoa, né? O importante é ela se acolher. Isso é o mais importante. Perfeito. Olha, a próxima. Boa tarde. Tenho uma filha de 5 anos e hoje em dia as pessoas falam muito sobre educação positiva para que essas crianças não se tornem adultos traumatizados. Todo dia penso se estou fazendo certo e não tenho paz por isso. O que eu posso fazer para que minha filha não cresça com traumas? Será que é possível? Será? A questão é possível, porque trauma não é assim tão simples, né? Por quê? Se a criança, ela sente amor, se ela sente afeto, se ela sente cuidado, é isso que é o mais importante. Ela sentir-se o quê? Segura no amor, segura no afeto, né? Óbvio que ninguém é perfeito. Então, para essa mãe, o que eu posso dar um conselho, né? É assim, apenas ame e faça o seu melhor. Né? Sempre um diálogo muito aberto, ainda é uma criança, né? Mas prestar atenção e ter um diálogo aberto futuramente e focar no afeto. E eu vou reforçar aqui o que a Anne está falando e ainda te digo uma coisa, minha amiga. Relaxa. A gente vai fazer só o que a gente dá conta de fazer, né? E possivelmente você vai errar, como todas nós erramos. E tudo bem, faz parte da vida. Isso também vai fazer com que sua filha cresça saudável e faça as buscas dela também pelas respostas. Né? Quando eu falei assim, será que é possível crescer sem traumas? Porque às vezes tem umas coisinhas que são instaladas ali quando ainda o bebê é bebê, que chorou um pouquinho mais, que a mãe estava dormindo no meio da madrugada. E a gente não está lá dentro para falar, não sinta isso. Tem coisas que fogem do nosso controle. Também é a vida da sua filha. Né? A gente também não vai conseguir poupá-los de todos os sofrimentos do mundo. E é um sofrimento, é uma dor, é uma sensação de até falta de proteção, que faz com que ela fique forte e resiliente. Exato. Fica em paz. Ah, não é amiga, é amigo. Thiago Caires. Ah, não, esse é outro, já mudou. Era amiga mesmo, tá certo. Vamos lá, agora o Thiago. Nunca gostei de comer carne. Meus colegas me zoavam muito durante a escola. Agora, adulto, me tornei vegano e quem me zoa agora é minha família. Como eu posso manter a minha opção sem me afetar pelo que falam? A questão é, o ambiente, ele afeta, isso não tem como. Então, o que ele pode fazer? Buscar uma rede de apoio que seja parecida, que seja semelhante, né? Porque aí vira um equilíbrio. É isso que a pessoa tem que buscar. Ela primeiro precisa se identificar com o que ela gosta, com quem ela é, e depois buscar pessoas que possam acolhê-la naquela decisão, né? Hoje em dia está tão fácil, né, de fazer isso através da internet.
Se colocar lá um hashtag veganismo, você vai encontrar um grupo de veganos, não é? Exato, exato. Isso Aí é mesmo. isso, ficar perto dessas pessoas. Olha, eu não sou vegana nem vegetariana, mas existem tantos motivos para você ter se tornado vegano, vegetariano, tantos motivos, né? Esteja certo desses seus motivos e defenda a sua escolha, né? Exatamente. Isso aí. Eu, às vezes, me sinto constrangida por não ser. E aí busque assuntos que sejam outros que não esse, com a sua Exato. família, né? Tem tanta coisa pra gente Tanta conversar. coisa, exatamente, exatamente. Olha essa pergunta, isso é sério. Fui abusado sexualmente enquanto adolescente. Não consigo esquecer. Hoje eu tenho um relacionamento, porém não consigo me abrir completamente. Seria melhor eu terminar para me resolver? Ou é possível me curar enquanto estiver no relacionamento? É possível fazer as duas coisas, né? Em que sentido? Se a pessoa entende que aquilo está doído demais, né? Está machucando demais. E não só assim, como ao outro também, porque geralmente quando uma pessoa se fecha, não reflete só em si, reflete no outro também. E o outro começa a achar que também está trazendo muito da culpabilidade, né, para a relação. Então, eu acho que vale novamente olhar para si. Identificou a dor, busque ajuda, entenda num primeiro momento, claro, já sabe o que aconteceu, mas como isso está refletido hoje na minha vida? O que é possível fazer? De repente, uma terapia de casal, se existe cumplicidade entre o casal, isso ajuda muito, né? Porque é aquela situação da pessoa se sentir acolhida, se sentir ouvida e se sentir o quê? Protegida para ser vulnerável, porque a questão da dor é essa, né? Primeiro se sentir seguro para depois poder se abrir referente àquela dor, né? Olha, agora uma pergunta de um homem que só de dar uma olhadela eu já percebi que ele viveu um relacionamento abusivo. A gente fala muito das mulheres, né? Mas existem homens também que sofrem disso. O Luiz está dizendo assim: minha ex disse que eu não vou namorar mais ninguém e que nunca mais vou ser feliz. Acredito que isso me traumatizou, pois o relacionamento foi conturbado. O que eu faço? Sinto que as palavras foram muito fortes e me afetam até hoje. Primeira coisa, se afastar dessa pessoa, porque ele já entendeu que é um relacionamento tóxico. Entendeu que é um relacionamento tóxico, corta a relação, bloqueia a pessoa. Primeira coisa, se proteja, né? Tem que ter esse senso de autoproteção. Depois, busque ajuda para que você consiga, né, ao verbalizar, entender e elaborar essa questão que está acontecendo emocionalmente com você. Porque esse é um grande problema, né? Doeu tanto, não quero passar de novo. Esse é o grande problema. Não quero passar, então me fecho. E aí vira um ciclo. Então tem que buscar ajuda para entender como se colocar numa relação, identificar se a relação é saudável, né? E conseguir fluir e ter uma vida um pouco mais qualitativa nas relações. Como às vezes a gente dá poder da nossa vida, da nossa felicidade para o outro, né? Sim. Dando uma força para uma palavra que está no outro, né? E a gente, às vezes, deixa invadir o nosso coração, nossa mente. Isso é muito sorrateiro, viu, Cláudia? A gente vai perceber só lá na frente. Não é uma coisinha que a pessoa faz, são várias coisas. Aí você cede aqui, você abre mão a colar, você muda um pouquinho aqui, você se afasta daquela pessoa ali, né? E aí você começa a achar que tem algumas coisas que também são culpas suas, você começa a dar desculpa pelo outro. Um exemplo, né? Um pouco mais incisivo. Me bateu, me agrediu verbalmente, me desrespeitou. Era porque o chefe, era porque o trabalho, era porque a família. Não justifique o outro. Se coloque em primeiro lugar. Tem coisas que são injustificáveis. Olha lá, importante, hein, gente? Próximo, moro na casa da minha ex-sogra. Minha ex-mulher me traiu com outra mulher e trouxe ela para morar aqui em casa. Não tenho como sair e me vejo refém dessa situação. Há algo que possa me ajudar? Não sei se eu entendi muito bem. Ele está numa casa... Ele está na casa da ex-sogra, da mãe da ex-mulher. A ex-mulher já trocou ele por uma mulher. Tá, E aí ele está lá refém, porque ele não tem onde morar, está morando na casa da sogra, com a mulher e possivelmente com a namorada da mulher. Complicado, né? Complicado. A primeira coisa que eu poderia falar é: busque uma possibilidade de sair dessa situação. Sim. Não tem como. Se a pessoa que está te ofendendo, se a pessoa que está te machucando está perto, é muito difícil. O ambiente, ele é muito importante. Então, a primeira coisa, né,
tente se estruturar, nem que vá ficar na casa de um amigo e depois que tiver condições, né, se coloque de uma outra maneira, mas é evitar, Cláudia. Sair fora dessa situação nociva, né, que tá te machucando. Próxima pergunta, vamos lá. Acabou? Ô, dó! Aí tem mais perguntas, tem mais questões. Vou passar tudo para a Anne responder depois lá no Instagram. Combinado? Combinado, muito obrigada. obrigada. Obrigada, te receber. Anne Krumfli, ela tá no psi.anne com 2 N's, ponto Krumfli, tá? psi.anne com 2 N's, Krumfli. E o site annekrumfli.com.br. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Foi uma alegria te receber. Muito obrigada. Prazer, Prazer viu? enorme.